Olá, meu querido, minha querida, que a paz do Senhor seja com você, que o amor de Deus esteja no teu coração. Que em sua infinita bondade e misericórdia, o Senhor dos Exércitos faça em tua vida, em tua família, em teu lar, em tua saúde, o que ninguém neste mundo pode fazer. E que você experimente a vontade, o extraordinário e o cuidado de Deus na tua vida. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio da nossa série O Plano da Redenção, a série bíblica onde juntos nós estamos desde Gênesis até Apocalipse aprendendo, descobrindo os bastidores do plano da redenção, um plano que foi feito, preparado desde a fundação do mundo, para que eu e você tivéssemos esperança, para que mesmo a despeito do pecado, eu e você encontrássemos paz e a certeza da salvação em Cristo Jesus. Então, se você não se inscreveu ainda neste canal, se inscreve, porque este canal existe para ser um canal de bênçãos, viu? Um canal de paz para a tua vida, um canal de esperança. Se inscreve, vai ser bênção para você e compartilhe. Compartilhe esta série, compartilhe este episódio, compartilhe esta palavra e esta unção de Deus no nome santo de Jesus. Não esquece de curtir, é importante que você curta, viu? Ontem nós terminamos, ou falamos sobre o dilúvio, né? Como o povo, como o mundo, como as pessoas se distanciaram de Deus. O mundo mergulhou em corrupção, em violência. O mundo mergulhou em maldade, em pecado. E quando Deus olhou para a terra, Deus percebeu que se passasse mais algum tempo, nem a família de Noé se salvaria. E se isso acontecesse, pastor, não haveria continuidade, não teria como dar seguimento ao plano da redenção. Então Deus chama Noé para um propósito, para salvar a ele e a sua família. E Deus então faz o desafio para Noé construir a arca, 120 anos, Noé construindo, pregando, clamando, suplicando as pessoas que se convertessem. Eu disse ontem que algumas pessoas, não sabemos quantas, mas com certeza algumas pessoas se converteram antes do dilúvio e morreram antes de verem ou de experimentarem o dilúvio. Por isso, somente Noé entrou na arca com a sua família. Mas, pastor, como é que você pode saber que alguém se converteu? Porque o Senhor nos diz que a palavra dele nunca volta vazia. Se a palavra nunca volta vazia, com certeza, durante os 120 anos de pregação, alguém se converteu pela unção do Espírito Santo. Depois de 120 anos pregando, depois da arca pronta, Deus então convida Noé para entrar na arca. Mas antes de entrar, os animais entraram na arca para que a existência, né, para que a fauna e a flora, né, a flora não, mas a fauna fosse preservada. E então os animais entraram, guiados pela mão do Senhor. Todos os animais, os casais, obedecendo a ordem de Deus, entraram na arca. Depois Noé e sua família, sua esposa, suas 3 noras e seus filhos, Sem, Cã e Jafé. Entraram e a porta da arca foi fechada, só que Deus lacrou. Deus selou a porta da arca pelo lado de fora, e agora quem estava dentro não podia sair, e infelizmente quem estava fora não podia entrar. A chuva ainda demorou 7 dias para cair, e o povo começou a zombar de Noé. É verdade que alguns ficaram com medo, será que vai chover mesmo? Será que esse velho aí louco está falando a verdade? Só que 7 dias sem nada acontecer, eles ficaram à vontade para escarnecer, para zombar de Noé. Noé tinha 600 anos. Perceba como as coisas eram antes do dilúvio. A temperatura, o ambiente, a alimentação, tudo diferente, né? 600 anos viveu Noé quando entrou na arca. Depois viveu muito mais anos, mais de 200 anos depois que entrou na arca, que saiu da arca. Depois de 7 dias, os céus se enegreceram. Os trovões começaram a rebombar. Os raios começaram a cair e choveu. Quando se ouve falar de dilúvio, se pensa que choveu 40 dias e 40 noites.
e que esta chuva trouxe alagamento para o mundo, para a terra. Não esqueçam que era só um continente. A chuva caiu, mas caiu não só de cima para baixo. Como é isso, pastor? A Bíblia diz que romperam as fontes do abismo, ou seja, choveu de cima para baixo e de baixo para cima. Vulcões entraram em erupções. Maremotos, tsunamis gigantes invadiam o continente. A terra tremeu, a terra se agitou com terremotos inimagináveis, inigualáveis. Os vulcões, quando entraram em erupção, jogaram pedras gigantes, rio de lavas corria pela terra. E tudo isso foi conturbando a terra foi se agitando. E foi uma catástrofe terrível, uma catástrofe inimaginável. Alguns dizem assim, pastor, eu acho que o dilúvio, a inundação, foi só em uma parte da terra, não foi em todo lugar, não. A terra toda ficou alagada. Toda a terra ficou alagada. Mas Noé, dentro da arca, Noé com a sua família, teve a sua vida preservada. Teve a sua integridade, a sua e de sua família preservadas. Noé ali representava a continuação, a esperança para a salvação do mundo, para que através da sua linhagem, da linhagem de Noé, o Cordeiro de Deus viesse ao mundo. Depois que as águas baixaram e foi 40 dias de chuva, mas Noé ficou na arca mais de 4 meses, 5 meses na arca, porque até a chuva cair, depois que caiu, as águas baixaram. E então, quando Noé saiu da arca, Noé e sua família, era só destruição. A terra não era mais a mesma. A geografia da terra não era mais a mesma. O clima da terra não era mais o mesmo. Tudo estava diferente. Alguns estudiosos cristãos, eu não sei se você já viu o globo terrestre. Percebam que o globo tem uma inclinação. Percebeu que ele não é em pezinho assim? Ele tem uma inclinação. Segundo os estudiosos, esta inclinação aconteceu por conta da turbulência que foi o dilúvio na Terra. Satanás, como eu disse ontem, ficou aqui para ver o resultado do seu trabalho. E ele temeu, Satanás ficou com medo. Ele viu tanta destruição, tanta coisa acontecendo, tanto barulho, tanta coisas inimagináveis acontecendo, que ele temeu. Mas as águas baixaram, Noé saiu da arca. Todos que Noé conhecia, amigos, familiares, Noé tinha 600 anos. É bom lembrar que ele tinha muitos amigos, né? Conhecia muita gente, todos estavam mortos. Zerou. É como se fosse um reset na Terra, para começar de novo. Agora é interessante notar que quando Noé saiu da arca, ele e sua família, a primeira coisa que Noé fez foi levantar um altar. Noé ergueu um altar para adorar a Deus. E neste altar, o que ele fez? Ele ofertou a Deus. Ele pegou um dos cordeiros que estavam na arca e imolou, sacrificou este cordeiro. E este sacrifício, este ritual ali, logo depois do dilúvio, logo ao sair, a primeira coisa que ele fez ao sair da arca, tinha 2 conotações, 2 significados, 2 simbolismos, 2 importâncias. Primeiro, agradecimento. Noé estava grato a Deus porque se cumpriu na vida dele a promessa, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. Noé estava grato a Deus. Segunda conotação e a mais importante. Noé, com aquele sacrifício, com aquele altar, estava anunciando que o plano da redenção continuava. Que o cordeiro que foi morto ali, logo depois do dilúvio, ainda apontava para o Cordeiro de Deus que viria para tirar o pecado do mundo, para nos salvar, para nos dar esperança. Logo depois Noé começou a reorganizar, a repovoar a terra. E dos filhos de Noé surgiram 3 gerações, né? 3 povos distintos. Surgiram ali 3 genealogias.
Mas de um é que se cumpriu a promessa de Deus do plano da redenção. Do seu filho, 100. De 100 vieram os semitas. De 100 vieram os patriarcas. Mas antes que os patriarcas surgissem, para dar continuidade ao plano da redenção, Satanás, mais uma vez, tentou estragar. Satanás, mais uma vez, incitou o povo, os homens, muito tempo depois do dilúvio, incitou os homens para que desafiassem a Deus, para que não confiassem em Deus. E então os homens, com receio, com medo de que o dilúvio viesse, e Deus tinha prometido que não viria. Deus colocou o arco-íris no céu para dizer, olha, nunca mais virá dilúvio sobre a terra. Mas os homens não confiaram e construíram a torre. E você conhece a história, né? A famosa Torre de Babel. E então Deus confundiu a língua dos homens. Os homens não mais se entendiam. Como que vai haver uma construção tão alta, tão imponente, tão importante, se não há comunicação, né? Se não há entendimento? A torre caiu. E as pessoas que as línguas foram alteradas ou mudadas e não se entendiam, elas se espalharam pelo mundo. E aí foram formadas novas nações, outras nações com outros idiomas. Mas o plano da redenção continuou. E mesmo o mundo se afastando, se distanciando de Deus, Deus olhou para a terra e encontrou o homem. Um homem segundo o seu coração, um homem que fazia a vontade do Senhor, um homem que tinha um coração na presença de Deus. Deus olhou para a terra e encontrou Abraão. Na verdade, na época, o nome não era Abraão, era Abrão. Deus então faz um chamado para Abraão. Abraão morava em um lugar, em um contexto pagão. Pastor, o que é pagão? É que não batizou? É, pastor? Nós temos esta cultura, né? Esta tradição de dizer que pagão é aquele ou aquela que não se batizaram. Não. Num contexto bíblico, pagão é aquele que serve a outro Deus, que não é o Deus Altíssimo, o Deus Onipotente, o Deus que nós conhecemos. Então a família de Abraão era pagã. A terra que Abraão vivia era uma terra pagã. Deus então diz para Abraão, Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, de tua família, para você não se corromper, para você não se perder, para você não se desviar dos meus caminhos, e vai para uma terra, filho, uma terra que eu vou te mostrar. E de você, Abraão, de você, eu farei uma grande nação. Eu abençoarei, Abraão, a tua descendência. Você vai experimentar a minha bênção sobre a tua vida e também nos teus descendentes. Abraão, então, sai da terra de Ur, dos caldeus, e vai para uma terra que não conhecia, mas uma terra dada por Deus para que o plano da redenção tivesse continuação. Meus queridos, tanto Noé, Sem, Abraão, foram obedientes a Deus. Andaram na presença de Deus e foram usados por Deus para perpetuarem, para não deixarem apagar, para não deixarem de cumprir o plano da redenção, o plano de Deus para a nossa salvação. É importante que eu e você permaneçamos na presença de Deus, que mesmo antes de nós existirmos, Deus já tinha um plano para nos salvar. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, você é propriedade exclusiva do Senhor. Deus te levantou, Deus te chamou para te salvar. Amanhã nós vamos nos aprofundar um pouco mais na história de Abraão e dos patriarcas, do seu filho, do seu neto e do seu bisneto. Tudo Deus fazendo, Deus trabalhando, Deus articulando para que o plano da redenção se cumprisse, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, para que no Cordeiro de Deus nós herdássemos a salvação, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Obrigado, meu Deus. Obrigado porque o Senhor usou homens e mulheres também para dar continuidade
ao teu plano para nos salvar. Obrigado, meu Deus, porque homens e mulheres no passado bem distante se colocaram em tuas mãos, meu Deus, para ser instrumentos, Pai, para a salvação. Nós também queremos, Pai. Nós também queremos ser instrumentos em tuas santas mãos. Nos ajuda, Pai, nos abençoa. Não nos deixa, Pai, nos afastar de ti. Nós queremos andar em tua presença, nós queremos obedecer ao Senhor. Nós queremos, Pai, ser homens e mulheres segundo o teu coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Que este Senhor te abençoe e te guarde. Que ele resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua vida e sobre a tua família. O Senhor dos Exércitos levante a sua santa face e te dê a paz, em nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Fique em paz, creia em Deus, acredite no amor de Deus, na salvação de Deus para você e para a sua família, viu? Até amanhã.